CCJ do Senado aprova PL da dosimetria. Votação agora vai para o plenário. E você vai ver também. Presidente Lula defende o poder do diálogo na última reunião ministerial do ano. Fortes chuvas deixam 7 mortos e moradores ilhados em São Paulo. Perdi todas minhas coisas, na cama, geladeira, fogão, micro-ondas. Corinthians anuncia novo patrocínio para a final da Copa do Brasil. E ainda, Paris Saint-Germain vence o Flamengo nos pênaltis e conquista a Copa Intercontinental. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quarta-feira para você que decidiu ficar muito bem informado. E hoje tem decisão na Copa do Brasil. Corinthians e Vasco se enfrentam pelo jogo de ida da grande final lá na Neoquímica Arena, onde estão os repórteres Maíra Anjos e Bruno Buenos Aires. Sejam todos muito bem-vindos. Bruno, Maíra, quais são as informações que vocês têm dessa grande partida e como chegam as equipes para o confronto? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, a gente está aqui na Neoquímica Arena, onde vai acontecer essa grande decisão às 21h30. Ainda continua friozinho, então se você for vir para a Neoquímica Arena, é bom trazer um casaco e uma capa de chuva, porque a qualquer momento parece que vai cair chuva, viu? Então, a gente está aqui do lado que vai ficar a torcida do Vasco, que vendeu cerca de 2.500 ingressos e promete já estão chegando por aqui, parece que vão vir todas essas 2.500 pessoas. E além deles, obviamente, a torcida do Corinthians vai lotar o estádio, mais de 46 mil ingressos vendidos, e eles estão com grandes expectativas, já que o Corinthians tem um retrospecto muito bom a seu favor. Já que o Vasco só venceu o Corinthians uma vez nos últimos 25 confrontos entre eles. Não é mesmo, Bruno? Pois é, Maíra, boa noite a você, Fernando, boa noite de todos de casa que nos assistem. Bom, as equipes aí, né, como a Maíra falou, retrospecto pende a favor do mandante aqui do primeiro jogo, o Corinthians. Corinthians que também aí promete estar com a Neoquímica mais uma vez muito cheia, muito lotada aí com seus fiéis torcedores. Estamos aqui na frente, passamos aqui pelos arredores, já deu para ver a grande movimentação desde cedo. A gente chegou aqui por volta das 3 horas da tarde, muitos torcedores aqui já estavam aqui, né, para fazer conversar com os amigos, chegando aqui para se prepararem para o jogo de daqui a pouco às 21h30. Bom, o Corinthians chega aí, né, depois de um campeonato brasileiro um pouco conturbado, o Vasco também, depois da chegada do Fernando Diniz, conseguiu engrenar ali algumas vitórias, conseguiu a classificação na semifinal contra o Fluminense, o seu rival. Corinthians também conseguiu a classificação jogando aqui na Neoquímica Arena, venceu o Cruzeiro nos pênaltis. Inclusive, um dado bem curioso, as duas equipes perderam somente um jogo nesta competição, que foi justamente a partida de volta da semifinal. Corinthians perdeu por 2-1 aqui na Neoquímica Arena e conseguiu passar depois nos pênaltis com o Hugo Souza brilhando. Depois o Vasco também lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, conseguiu, né, a vitória por 2-1 no primeiro jogo, perdeu o segundo jogo por 1-0 pelo Fluminense e conseguiu também a classificação com o Léo Jardim brilhando nos pênaltis. Bom, Fernando, por enquanto é só, daqui a pouco a gente volta com mais informações, prováveis escalações, pendurados, então eu volto com você aí do estúdio. Tá certo, muito obrigado, Maíra e Bruno, pelas informações. Mais tarde a gente volta aí para a Neoquímica Arena. E olha só, o projeto de lei da dosimetria foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Com isso, o projeto agora passa a ser analisado no plenário do Senado Federal. Aprovado pela Câmara dos Deputados no início do mês, o PL da dosimetria também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A proposta que torna mais rápida a progressão do regime de pena para os condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, que também prevê a redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi aprovada por 17 votos a 7. O relator do projeto, o senador Esperidião Amin, do Partido Progressista de Santa Catarina, usou uma manobra regimental para que o PL da dosimetria sofra alterações sem que retorne à Câmara dos Deputados para ser analisado novamente.
Alguns parlamentares criticaram o uso da manobra, mas não impediram a votação do projeto. A emenda apresentada pelo senador Sérgio Moro, do União Brasil, limita o alcance da nova progressão de pena aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Juristas e estudos feitos por gabinetes de parlamentares apontavam que a redução do tempo de progressão de pena também beneficiaria outros criminosos condenados por crimes comuns. Caso o Senado reconheça o uso dessa manobra e mesmo assim aprove o projeto, ele será encaminhado para a sanção do presidente Lula, que já declarou anteriormente que, caso o texto chegue em sua mesa, ele vai considerar a possibilidade do veto. O texto ainda prevê que, em casos de condenação simultânea, o crime de golpe de Estado com penas maiores deve absolver o de tentativa de abolição do Estado. Bom, vamos agora ao vivo ao plenário do Senado Federal para acompanhar esta grande reunião que agora está avaliando o projeto que pode reduzir as penas de Bolsonaro e também dos outros réus condenados pelo golpe de Estado. Vamos conferir. Bom, não temos áudio aí nesta reunião, porém, ao longo da nossa programação, a gente traz aí mais informações desta reunião no plenário do Senado Federal, que vai analisar este projeto de lei. E seguindo com as nossas informações, olha só, na última reunião ministerial do ano, o presidente Lula defendeu o poder do diálogo. A oportunidade é um momento para fazer um balanço das ações importantes de 2025 e listar as necessidades para o próximo ano. Durante a reunião ministerial, Lula afirmou que o diálogo do governo com o Congresso é a melhor ferramenta para a obtenção de resultados na política. Ao ressaltar o empenho de cada ministério e conquistas do ano, como a isenção do imposto de renda, o presidente também falou da importância de saber negociar, destacando as recentes conversas que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aliás, eu falei para o Trump fica mais barato conversar e menos sofrível conversar do que guerra. Se a gente acreditar no poder do argumento, no poder da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países. O encontro marca o encerramento da agenda ministerial do ano e inclui uma avaliação dos 3 anos de governo, além da definição de prioridades para 2026. E por conta disso, o presidente Lula também destacou que o próximo ano, que será eleitoral, vai ser o ano da verdade. O ano que vem, as pessoas terão a oportunidade de escolherem que tipo de país eles vão querer. É que o ano eleitoral vai ser o ano da verdade. Ou seja, nós temos que criar a ideia da hora da verdade para mostrar quem é quem nesse país, quem faz o que nesse país, o que aconteceu antes, sabe, de nós e o que acontece quando nós chegamos ao governo. Qual foi a mudança que houve na economia, na educação, na saúde, no transporte, sabe, nas políticas de inclusão social, na igualdade racial, na mulher, nos indígenas, nos quilombolas, o que aconteceu, na verdade. Sabe, é importante que a gente tenha noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. As fortes chuvas têm castigado o estado do Rio de Janeiro. Passageiros de um ônibus ficaram ilhados por causa do temporal e tiveram que ser resgatados. Vamos conferir. Os passageiros de um ônibus precisaram ser resgatados de bote no meio de um alagamento na rua Camaipi, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira, quando uma frente fria chegou trazendo muita chuva. Os bombeiros usaram uma embarcação para tirar 14 pessoas de dentro do coletivo. Os moradores da mesma rua contam que as casas ficaram alagadas. Trabalhadores tiveram que mudar o caminho para o trabalho devido à paralisação de trens e desvio de ruas inundadas. A cidade do Rio entrou às 6h45 da manhã no estágio 2, de acordo com o Centro de Operações e Resiliência. Esse é o segundo nível de uma escala de 5 que indicam o impacto ao cidadão
e sinaliza que os moradores devem ficar atentos às ocorrências com possibilidade de agravamento. O tempo mudou por causa de uma passagem de uma frente fria. O Climatempo alerta que todo o estado deve ter volumes de chuva que podem chegar aos 100 milímetros em 24 horas e até ultrapassar essa marca, no caso de alguns municípios da região serrana. Petrópolis já está em alerta extremo. Em apenas uma hora, choveu cerca de 60 milímetros. A Defesa Civil emitiu alerta às 7h29 da manhã e a prefeitura local suspendeu as aulas municipais e fechou o centro histórico. Imagens impressionantes circulam nas redes sociais, mostrando a força da enxurrada. Além da chuva, a previsão é de rajadas de vento de até 70 km por hora ao longo de todo o dia. As temperaturas não devem ultrapassar os 25 graus. Até a próxima sexta, a previsão é de temperaturas amenas, abaixo dos 30 graus, e tempo instável. O sol volta com força somente no fim de semana. Os temporais também atingiram o estado de São Paulo, que registrou 7 mortes por conta dessas fortes chuvas. Ilhabela foi gravemente atingida, registrando 2 mortes e diversas casas alagadas. A Defesa Civil emitiu alertas para deslizamentos e queda de árvores. Fortes chuvas atingiram o estado de São Paulo e pelo menos 7 mortes foram contabilizadas. Regiões de Campos do Jordão, Guarulhos, Juquitiba, Bauru, Ilhabela e a zona leste da capital foram fortemente impactadas pelas chuvas e tiveram mortes por deslizamentos, quedas de muros e árvores, descarga elétrica, pessoas levadas pelas correntezas e, no caso da cidade de Bauru, um homem escorregou, caiu no rio e foi arrastado. Nossa, tá parecendo um mar, hein? Em Ilhabela, um idoso de 78 anos morreu soterrado quando saiu para fechar o portão da casa e um muro desmoronou, deixando o senhor sob os escombros. Para evitar mais tragédias por deslizamentos, a Defesa Civil interditou mais 2 imóveis ao lado da casa do idoso. A tempestade foi tão forte na cidade que diversas casas ficaram alagadas. Além disso, a cachoeira do Green Park transbordou. A água passou por cima de ruas do município e fez um deck se desprender nos fundos da residência de um homem, que foi levado pela correnteza. O Corpo de Bombeiros realizou buscas para encontrar o corpo, mas até o momento não acharam. Na rodovia Cônego Domênico Rangoni, aconteceu um alagamento na altura do Ecopátio, onde a pista ficou completamente coberta pela água, que levou à interdição total da rodovia. Motoristas relataram nas redes sociais que ficaram parados por 6 horas na rodovia. A Defesa Civil Estadual chegou a emitir um alerta de chuva forte para os moradores da região do litoral de São Paulo. A orientação é para que a população busque abrigo e evite áreas de risco. E ainda, Corinthians anuncia novo patrocínio para a final da Copa do Brasil. Nós voltamos já. Uma mulher foi presa em flagrante por maus tratos contra 2 crianças. Esse caso aconteceu no Rio Grande do Sul. Vamos conferir com o Diogo Lachmann. A prisão aconteceu na tarde de terça-feira no bairro Guabiroba, na cidade de Pelotas. A ação teve início após uma fiscalização do Conselho Tutelar na casa da mulher. Ela resistiu à abordagem da equipe, não permitindo a entrada dos conselheiros. Uma viatura da Patrulha Ambiental, que realizava policiamento na região, foi chamada para auxiliar na operação. Ao perceber a chegada dos policiais, a mulher tentou fugir pela porta dos fundos da residência, carregando as 2 crianças, de 4 e 6 anos, mas foi impedida pela guarnição. As crianças foram submetidas a exame de corpo de delito que constatou a existência de lesões corporais compatíveis com maus tratos. Com a confirmação do crime, a mulher acabou presa em flagrante e agora terá que prestar contas à justiça. Já as crianças estão sob os cuidados do Conselho Tutelar. E agora é hora de falar de esportes, então vamos voltar para a Neoquímica Arena para falar com a Maíra e o Bruno. Falta pouco para a grande final da Copa do Brasil.
Maíra, Bruno, sejam bem-vindos mais uma vez. Quais informações vocês trazem aí da Neoquímica Arena? Pois é, Fernando, boa noite novamente para você e também a todos de casa. Bom, como a gente já falou aqui, menos de 3 horas para a bola rolar e acontecer os primeiros 90 grandes minutos dessa grande final aí da Copa do Brasil de 2025. Bom, as equipes chegam aí praticamente todas com seus jogadores à disposição. Do lado do Corinthians ali, a única dúvida é se Rodrigo Garro, que atuou contra o Cruzeiro, vai começar novamente entre os titulares. Bom, o Corinthians deve ir a campo escalado pelo Dorival Júnior com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, José Martínez ou Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro ou Carrídio, Memphis Depay e Yuri Alberto no ataque. Porém, o técnico Dorival Júnior tem que ficar de olho, isso porque o Timão tem 8 jogadores pendurados que, se tomarem cartão no jogo de hoje, não enfrentam o Vasco nos últimos 90 minutos lá no Rio de Janeiro, que são eles, Breno Bidon, Maicon, Hugo Souza, André Ramalho, Rodrigo Garro e também o Angileri. Do lado vascaíno, o Fernando Diniz também terá toda a equipe que bateu o Fluminense para chegar até a final e deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan, a jovem promessa que vem destruindo aí pela equipe vascaína. E bom, a única ali ausência é o lateral esquerdo Lucas Piton, que inclusive já jogou, já atuou aqui pelo time mandante, pelo time do Corinthians, que inclusive, né, Maíra, tem aí uma surpresa para essa grande final, uma grande novidade. Conta pra gente. Exatamente, Bruno. Boa noite, Fernando, mais uma vez, e boa noite a todos que estão nos assistindo. O Corinthians fechou um patrocínio especial agora para as finais da Copa do Brasil. Vamos ver. O Corinthians fechou o patrocínio com a montadora de carros elétricos, a BYD, para os 2 jogos da final da Copa do Brasil contra o Vasco. A montadora chinesa vai estampar a marca na barra frontal da camisa alvinegra. O Timão anunciou a parceria nas suas redes sociais e ainda não divulgou valores da negociação. Mas a expectativa é que a parceria permaneça até o fim da próxima temporada. Vale lembrar que o Corinthians projetou receber 212 milhões de reais em patrocínios para o orçamento deste ano. Para o ano que vem, a diretoria corintiana planeja arrecadar 255 milhões de reais. O Corinthians recebe o Vasco da Gama na Neoquímica Arena pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O jogo da volta, que define o grande campeão da competição, será no domingo no Maracanã. Patrocínio aí para o Corinthians é uma grande partida também para hoje. Então, por isso eu peço aí o palpite desse jogo para vocês dois. Bom, Fernando, como eu já falei aqui mais cedo, acredito que o fator casa deve pesar a favor do Timão hoje, contando aqui com a fiel torcida, mais de 40 mil pessoas. Acredito numa vitória do Timão aqui, vai levar vantagem para casa. Vou ficar com 2-1. E você, Maíra? Eu concordo com o Bruno, eu também acho que o Corinthians vai ganhar, mas eu acho que não vai levar nenhum gol. Então eu acho que o jogo vai ser 2-0. E você, Fernando? Concordo com vocês, o fator casa pesa muito a favor do Corinthians, principalmente quando a casa está cheia. E acho que o Corinthians não leva nenhum gol, mas acho que o placar vai ser menor, 1-0 Timão. E por falar em grande partida, tivemos hoje também uma grande partida na final da Copa Intercontinental, não é mesmo? Pois é, Fernando. Flamengo e PSG se enfrentaram lá em Doha, no Catar. O Flamengo até conseguiu segurar ali o empate pelos 90 minutos e também pela prorrogação. Porém, nos pênaltis, o rubro-negro se deu mal. Depois de 120 minutos de muita luta, o Flamengo conseguiu segurar o Paris Saint-Germain e levar a partida para os pênaltis. Mas mesmo assim, o time de Felipe Luiz sofreu com uma tarde inspirada do goleiro Safonov. A partida foi emocionante. Logo aos 10 minutos de jogo, o goleiro Rossi, do Flamengo, fez uma lambança. Ao tentar evitar um escanteio, o argentino afastou errado e deixou o gol totalmente aberto para Fabian Ruiz abrir o placar para o PSG. Mas após análise do VAR, foi confirmado que a bola havia saído. Com isso, gol anulado. O jogo seguiu bem acirrado, com algumas boas chances para os dois lados, principalmente para o time francês, que aos 37 minutos finalmente tirou o 0 do placar, com o atacante Kvaratskhelia, pegando o rebote do goleiro Rossi. Na segunda etapa, o Flamengo voltou diferente, com algumas alterações. E aos 15 minutos, Arrascaeta sofreu falta dentro da área cometida pelo brasileiro Marquinhos, pênalti e gol do Flamengo. Jorginho, com muita qualidade na cobrança, empatou a partida. Até o apito final, o
PSG pressionou bastante, mas não conseguiu a vantagem no placar e a partida foi para as prorrogações. Após os 2 tempos extras, nada de gol, e o jogo foi para a decisão nos pênaltis. O Flamengo até começou marcando com De La Cruz, mas depois disso, todos os pênaltis seguintes foram desperdiçados. Saul, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo pararam na brilhante exibição do russo Safonov. Rossi até pegou o pênalti de Barcolá e viu Dembélé isolar sua cobrança, mas mesmo assim não deu para o Flamengo. Com um placar de 1-1 no tempo normal e 2-1 nas penalidades, Paris Saint-Germain é o campeão do Mundial de Clubes 2025. Tá certo, Bruno e Maíra, muito obrigado aí por essas informações. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela companhia e até mais.